uma viatura policial, ela é a extensão do corpo do policial. É um organismo vivo. O policial ele tem que ganhar ali 360 graus. Certo. Foi isso que no primeiro momento, claro, primeiro o Senhor dos Exércitos, mas no segundo momento foi essa tensão no patrulhamento, com que fez que nós ganhássemos simultaneamente os marginais. Certo? E não... Porque a intenção deles, eu vou falar daqui a pouco, era outra. Mas como também nós conseguimos observá-los, simultaneamente, quando entramos na mata, foi quando tudo começou. O maldito confronto. Aqui passa-se um filme na minha mente. Segura que é o ponto... Só pergunta. No início do confronto, eu estou adiantando, o senhor vai chegar, mas o que eu quero é trazer aqui o passo a passo. Vocês estavam embarcados na viatura, quando escutou o primeiro... Não, olha só. Nós entramos nas duas viaturas da mata. As duas viaturas, em comboio, certo? Certo. A mata é muito densa, a via é muito estreita. A mata era, praticamente toca na via de magia. Então, a mata fica aqui mais ou menos a 3 metros da viatura. É uma mata densa, fechada. Você quase não tem visibilidade nenhuma. Você imagina um local desse, entrar num local desse, imagina ali que pode ter vários marginais escondidos. Claro que ele não tinha certeza, mas você já entra assim, né, bem calculista, né? Bem frio calculista, porque a qualquer momento você pode ser surpreendido. Certo. Foi quando, pela graça de Deus e pela expertise do meu 02, para quem não sabe, senhores telespectadores, é o motorista da barca, certo? Quando o piloto da minha barca, ele ganhou os marginais na beira da via, olhando para nós, já uns fuzis empunhados para atirarem contra a gente. Só que a intenção deles, isso já é a visão pessoal minha, certo? A intenção deles era deixar as duas viaturas passarem. Eles iam entrar pela retaguarda da viatura. Lá na frente tem uma ponte que é alagada, que não é um corredor que não tem prosseguimento. Chegou lá na ponte, é uma ponte alagada, não tem como mais prosseguir. Certo. Você tem que fazer uma curva muito estreita e voltar. Então a intenção desses marginais, tanto que eles eram meticulosos. Esses marginais de alta periculosidade. Eles queriam que as viaturas passassem, eles iam observar tranquilamente as viaturas passando, eles iam entrar pela retaguarda das viaturas, então eles iam sair, iam ter possibilidade de atirar a gente com munição de vários calibres, inclusive com granadas. Ponto .50? Ponto .50, para quem não sabe o que é ponto .50, é uma munição que ela é utilizada geralmente em cenário de guerra, para perfurar blindagem de veículos terrestres e aéreos. As polícias não utilizam esse tipo de munição, certo? Você tem ideia do poderio bélico desses marginais. Geralmente utilizam para perfurar carro forte, blindagens. Eles estavam com granada de uso militar, de estilhaçamento, que ali num raio de 10 metros, praticamente neutraliza todos os operadores. Então, se eles tivessem tido a oportunidade de utilizar esse material contra as equipes, certamente eu e nem o meu camarada aqui, Rodrigues, não estaremos aqui para falar sobre a operação. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu avistá-los. No momento que nós estávamos passando por eles estavam dentro da mata e nós embarcados nas viaturas. E nós paramos, quando o meu 02, o meu motorista, deu alerta aos marginais daqui. Aí eles perceberam que nós visualizamos eles. Eles perceberam e começaram a atirar contra as equipes. Foi aí que começou, né, o maldito confronto. Só que, graças a Deus, nós conseguimos utilizar a técnica correta. Aí eu entro na questão do treinamento. O policial tem que treinar, porque colocar isso na memória muscular, porque se nós não tivéssemos feito o procedimento correto, ninguém saiu vivo de lá por acaso não, viu, senhores? Ninguém saiu vivo de lá por acaso. Claro, graças ao Senhor do Exército, mas no segundo momento foi graças, assim, aos anos, né, de treinamento, de trabalho, de dedicação desses policiais, desse ofício, que fizeram a diferença. Porque naquele momento, todos os meus homens, eles tomaram a atitude correta. Certo. E foi fazer o quê? Numa situação como aquela? De aproximadamente 20 indivíduos atirando contra você, assim, contra nós, a uma distância de 5, 6 metros. Qual que é o primeiro passo que o policial tem que fazer? É tentar o quê? Se abrigar no local seguro. Foi justamente isso que as equipes fizeram. Desembarcaram rapidamente, em sincronia, e procuraram os pontos mais
seguros da viatura para se protegerem. No caso ali, bloco de motor, certo? Roda, campana de roda, e todos conseguiram se abrigar e responder rapidamente com fogo violento, né? Também o revide foi ferroado, viu, Pires? Bom. O nosso revide foi ferroado. Bom. Né? Por mais que eles tivessem ali 20 homens armados de fuzil, com poderio humano e bélico muito maior do que o nosso, eles sentiram também a nossa resposta. E foram 8 bocas de fogo, outros armamentos, fuzis, contra eles também. Né? E aqui eu quero deixar um elogio pessoal aqui ao Sargento Rodrigues, que conseguiu se posicionar muito bem na hora desse revide e fez ótimos disparos com o único fuzil que tínhamos do calibre 762, que é o calibre mais 762-51, né, NATO, que é o calibre mais potente que as polícias militares utilizam hoje no país. E ele estava com um fuzil desse. E ele conseguiu se abrigar, mesmo como sendo piloto da segunda embarcação, ele conseguiu. Você tem ideia, o meu piloto, ele não conseguiu descer com a arma dele, a arma longa, somente com a pistola que estava no cooler. Tamanha a velocidade que ele teve que descer da viatura para não ser alvejado. O Rodrigues conseguiu descer com o dele, se abrigou bem e conseguiu fazer o revide. Através de fogo violento contra esses marginais. A troca de tiro foi tão intensa, que parecia que eram segundos e minutos intermináveis. Eternidade. E a minha preocupação a todo momento era buscar abrigo e revidar, porque eu sabia que eles estavam, pelas informações, eles poderiam estar muito melhor que nós. Tanto a quantidade de homens como essa matéria bélica. Eu tinha preocupação com os pontos 50, a gente tinha informação que já tinham utilizado os pontos 50 no Mato Grosso contra as viaturas da sociedade lá. Eles tentaram fazer um bloqueio em Mato Grosso, antes de chegar no Rio Araguaia, e as viaturas foram trituradas por esses marginais com esse calibre. Né? E eu tinha esse receio, porque mesmo de trás das viaturas, se a gente não tomasse cuidado, a gente poderia ser alvejado. Então eu tinha essa preocupação a todo momento. Só que chegou um instante desse interminável, infinito confronto, que a nossa munição, ela praticamente estava acabando. Quando na hora que eu dei start para a equipe, falou, estamos ficando sem munição, não dá para segurar mais muito tempo, vamos tentar retrair. Né? Tentar retrair, um a um, com cobertura de fogo, né? Utilizando a técnica de retração, sob fogo. Também isso aí foi importantíssimo, para não virar, jamais podemos virar as costas para os marginais. Você fala só para um complemento que foi no rastejo. Entendeu? Fizemos um rastejo e nós tínhamos, né, a quadrilha, ela se encontrava totalmente abrigada, né, e as duas equipes, né, tendo aí apenas as duas barcas. Ao nosso lado direito aí nós tínhamos um campo mais aberto, alagado, que é uma área pantaneira. Né. Então essa retração aí, ela foi bem cautelosa, porque a gente não tínhamos como abrigar. Para quem esteve lá no local, né, viu lá que a gente não tinha como abrigar. Então essa retração aí, né, ela foi primordial, né, para que as equipes pudessem sair daquele local com segurança. Né? E como a gente estava com pouca munição, para não dizer que já estava faltando munição, mas a gente tinha essa preocupação um com o outro, né? Só no visual, não tinha verbalização, porque a gente também não poderia entregar também a questão da localização de cada equipe, de cada componente. Né? Assim como as equipes estavam apreensivas, eles também estavam apreensivos. Né? Então, essa retração foi muito cautelosa. Eu vou tecer um elogio à equipe aí. Sim. Eles estão sendo um elogio muito modesto aí, cara. Mas eu falo o seguinte, o policial militar, ele que tem o sangue de policial militar, que ele está ali querendo defender a sociedade, Certo. que ele se prepara tecnicamente. Eu sou fã desses dois aqui, porque os caras, eu conheço eles muito bem e sei o tanto que eles se dedicam profissionalmente para a atividade policial militar. São policiais que, com certeza, fazem a diferença em qualquer lugar que vai. E o que acontece? A equipe ali, ela não foi surpreendida porque esses policiais treinam, esses policiais têm técnica, e esses policiais sabiam muito bem como fazer e o que estavam fazendo. E aqueles caras lá, eles não sabiam como é que era, porque esses policiais fizeram acontecer que parecia que tinha um exército lá. Os caras estavam também no sanhaço lá, viu? Porque da forma que os meninos se posicionaram nos terrenos lá, parecia que a forma por que os caras se saíram lá, eles não sabiam. Os meninos se posicionaram tão bem no terreno, e da forma que foi, aguardando um outro, conforme as técnicas utilizadas dentro da Polícia Militar para essa atividade, porque deixar bem claro que é uma situação quando a gente trabalha nesse ambiente de mata é bem diferente do ambiente
de cidades. E o patrulhamento é constante na cidade de uma forma, mas no mato tem que estar mais atento ainda. E esses patrulheiros aqui, eles fizeram a diferença ali, porque esses são os caras, que eu sei disso, e eu dou nota 10 para esses dois meninos aqui, que eles são os caras que se dedicam dia e noite também. Sempre foi assim. Então, o policial militar, todos eles e aqueles que estavam ali, estão com eles, em nome deles eu dou os parabéns ao restante da equipe toda aí, fazem a diferença porque realmente treinam constantemente, levam a sério o trabalho policial, levam a sério o trabalho para a sociedade tocantinense ali, e ao mesmo tempo sem sequer pensar em si próprio. Mas aqueles caras lá, eu tenho certeza, eles falando aqui, na minha cabeça aqui, a gente passou algumas coisas junto lá, e eu lembrando de outra situação depois que nós vamos falar mais na frente. Vamos acordar, segura aí. Eu fiquei aqui, que até eu tô com, porque é um trem, mas aqueles caras ali ficaram que eles também pensaram. Vocês falam assim, eles estão falando de munição, o pessoal está pensando que é pouca munição. Não, muita munição que os meninos fizeram. Foi tiro demais, né? Só conhece lá, tiro e muito tiro. Os caras usaram .50, os caras usaram 7.2, os caras usaram... E uma coisa que chama a atenção dessa quadrilha, que elas tinham, cada cidadão daquela quadrilha, foi o maior material bélico que já teve numa situação de domínio de cidade, que aconteceu num país que a gente viu falar que uma quadrilha estava em seu poderio. Então, eles tinham para cada componente daquela quadrilha, no mínimo, 2 armas longas, utilizando uma como um backup da outra. Só para vocês terem ideia. Então, isso é uma coisa que a gente ainda não tinha visto e nem tinha noção que estava acontecendo no país, né?